Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Hoje aqui conosco estão dois dos representantes de grupos que têm ideias na ligação Ilha-Continente. São 3 grupos que apresentaram propostas até agora. 2 deles estão aqui conosco e ainda o vereador Lino e o professor Werner, que é especialista, doutor, especialista em mobilidade urbana, em urbanismo. Vereador Lino Pérez. Então nós temos aí vários elementos para o debate, né? Temos 3 propostas apresentadas. O Estado, que deve tomar a sua decisão de qual modelo antes do estudo de origem e destino, que é financiado pelo BNDES. Em meio a isso, temos Florianópolis, que deve lançar no prazo de 30 dias o seu edital do transporte coletivo. São José deve fazê-lo também nesse segundo semestre. Adequação, né, a inter-relação entre todos esses elementos. O senhor acha que a coisa está caminhando no passo certo ou estamos atropelando processos? Boa noite. Bom, boa noite, aqui agradeço a participação aqui, os membros da mesa, e em nome do Renato Igor, né, e a todos os telespectadores, né. Bem, eu não sei se lembra, houve um painel aqui que exatamente foi aqui na RBS, no debate que realizamos, foi ano passado, retrasados, e a tônica foi a desintegração territorial e institucional. O governo faz uma coisa, a Florianópolis faz outra, e Florianópolis, inclusive, naquela ocasião, não assumiu o papel de articulador metropolitano. Porque naquele momento o Ronélio vinha com a proposta do transporte marítimo, que é interessante. Tá, mas eu questionei o Ronélio, tá muito boa, simpática a proposta toda, mas a forma em si, eu disse, cara, cuidado que pode reproduzir nas águas os vícios da terra, do sistema licitatório. Ele ficou meio bravo, como assim? Não, eu estou de acordo, mas depende de como você coloca um modal solto, ele também pode ter os mesmos vícios, né? Até pode ter vício qualquer nível, viu? O teleférico qualquer um, se não for bem controlado pela sociedade e a anatomia transparente desse processo licitatório. Bom, então, então na época, a tônica já era esta. Não vai cair do chão, não vai passar, vereador, fica tranquilo. Exatamente. Porque está colapsado o sistema. Né? Exatamente, não tem o sistema. Né? Tá, e aí eu coloco a ordem do professor Werner. Quer dizer, nós há muito tempo, nós, o grupo de estudo da mobilidade urbana da Universidade Federal, que o professor Werner participou, né, no dado momento, já vimos há 4 anos levantando esse ponto. Porque como você fala assim, mas como? Um ano vai demorar muito para fazer o estudo de origem e destino. Mas já faz mais de 4 anos, nós estamos assistindo nesse ponto. Sim. Então parece agora, igual o plano diretor, né? O pessoal discutiu, aí a prefeitura interrompeu o plano diretor, depois volta, foi 2 anos e diz, vocês estão demorando muito, claro, a prefeitura demorou, né? Então inverte quem é o responsável. Então, na época já levantavam na questão de origem e destino. Porto Alegre levou 4 anos. Não é 1 ano, 4 anos, para fazer um estudo bem feito. Bom, então, na realidade, olha só se tivesse feito isso antes. Né? Porque hoje já é mais localizado no município, já se fez alguns anos atrás. O melhor que teve foi naquela época da Beira-Mar, que fez o estudo, mas nunca mais. Bom, então isso é uma obrigação básica para qualquer Então é preciso esperar a conclusão desse estudo, agora, a pergunta que você faz dá a impressão que não quero apontar culpado, professor. Exatamente. Não quero apontar, eu quero entender. É isso, tem que esperar. Eu com meus alunos lá brincando, lá, fazendo um estudo rápido de um semestre, fizemos tudo mais ou menos com linhas de ônibus, fizemos uma simulação. Quais as regiões que podia ter o modal, qual outra ali que você levantou ainda há pouco, que é uma articulação de vários modais, né? Aqui serve, aqui não serve modal, etc. Bom, isso imagina agora sendo pago, né? Então imagina que estudo belíssimo seria esse, que agora parece que finalmente o Estado acena com estudo, agora sim, estudo sério nessa direção. Mas, no entanto, como o professor Werner falou, está invertido as equações de novo. Bom, eu pergunto aqui, eu sou muito simpático, viu? O sistema elétrico, né, o sistema de monorail, etc., os outros sistemas aéreos, como quiser, sistema leve, bom, isso tudo bem. Mas a forma como está colocado foi que na época do Luiz Henrique também veio com o VLT. Agora tem outro tipo de VLT, né? Que veio lá na época da Copa, né? da superfície, e vinha, gastava 500 milhões para vir do Figueirense, nada contra os pessoal do Figueirense, e vinha, vinha pela ponte, que até agora o processo está complicado, muito dinheiro já foi ali, e chegava, morria na beira-mar. O VLT pode ser uma bela ideia, mas a forma que foi colocada era um factoide. Depois veio a outra tal da quarta ponte, com aquele aterro milionário, depois recuou. Que é uma obra
imobiliária, não de imobiliária urbana. Nós, universidade, criticamos, fomos, né, com o Ministério Público, fomos para cima. O Vulga criticou na época também. Isso. Aí o governo recuou. Bom, aí veio finalmente, isso eu quero colocar aqui e apoiar, um estudo, finalmente, de origem e destino, sério. Tá certo? Bom, mas enquanto isso está pegando fogo aqui embaixo. Então é o seguinte, o professor Werner colocou exatamente começar ao contrário. Enquanto isso, o sistema licitatório continua essa coisa que parece que vai reproduzir o mesmo modelo há 10 anos atrás, com o seu monopólio por regiões de empresas, na terra, né, atual. Então nós temos que pagar o incêndio atual, que é o processo licitatório que não é aberto, a equação, também vai ser o debate, não vai ser hoje, né? Mas, ou seja, esse sistema não é mínimo, não tem uma lógica, não tem uma gestão séria pública. A tarifa, novamente, o usuário vai pagar de novo, menos que baixe um pouquinho. Então, enquanto nós estamos discutindo aqui, o governo está lá com estudos de origem e destino, aí manda empresas, que eu não estou criticando a empresa, acho que já está na hora de ir para esse sistema mesmo, se é um marítimo, está há 30 anos atrasado. Então, você está certo, de novo, nós estamos desconexos. E o estudo de origem e destino, que é o principal, está aqui no meio. Bom, então nós estamos apelando mais uma vez, que eu acho que é importante apostar num estudo sério. Enquanto isso, nós temos que partir para corredor de ônibus exclusivo, com o BRT, que é o mais econômico de fato, certo? O sistema intermodal integrado na atual estrutura. Nós temos que parar na Câmara de ficar liberando o nome de ruas e loteamento clandestino, ruas que não tem saída, 3 metros de largura, que tem 1 quilômetro, no Rio Vermelho. Se entra o bombeiro, não consegue entrar, incendia uma casa lá no fundo. Quer dizer, a malha viária, ela vai cada vez mais entupindo, certo? E isso a malha viária também tem a ver com o sistema de mobilidade. Então, o plano diretor, que é outro assunto, está desvinculado do plano de mobilidade. E o sistema de malha está desvinculado do sistema modal. E para complicar mais professor Werner, que você falou, anunciou. Não adianta, além disso, no estudo de destino, não é só pessoas. O modelo de investimento público-privado está concentrado ainda, tendencialmente, para dentro da ilha. O aeroporto está no sul, devia ser na Tijucas, certo? Não, os prédios públicos também... Os prédios públicos estão concentrados na ilha. O norte voltou a ser, de novo, ele ser o vetor, ele girou o Campeche, mas também... Então, o modelo ele conseguia concentrado. Então, nós não temos mobilidade que resolva isso, não é uma redistribuição de investimentos públicos. Então, para mim, isso é uma premissa anterior. E o estudo destino tem que vir com o estudo de atividades econômicas. Ok, vereador. Vamos falar de custo. O consórcio Floripa em Movimento, o custo total para implementação, obras? Não, eu primeiro quero agradecer a oportunidade da gente poder confrontar certas ideias e, sem dúvida nenhuma, quem sai ganhando é a população com um debate como esse. Chamar atenção para o que é, para quem está em casa nos vendo, posto que todos aqui sabemos o que é, uma parceria público-privada. É um chamamento de um ente público que naquele momento percebe que há uma necessidade, uma deficiência, necessita de investimento e não tem como fazê-lo. Então, ele vai unir duas pontas. De um lado, essa capacidade de investimento e, de outro lado, a exata e ideal atuação desse investimento como maneira de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Claro. Tocando no que você perguntou, Renato, foram mais de 6 milhões de reais investidos no projeto. Quando se fala de estudo de origem e destino, que o BNDES vai financiar 12 milhões, esse estudo foi financiado, esse estudo foi feito, foi pago pela empresa privada. Quem fez o estudo foi a Oficina Consultores Associados, que é uma das melhores... Mas esse não está concluído ainda. Está concluído, Não, peraí, não. Esse do Nós BNDES... contratamos... Não, esse é outra coisa, mas esse que o professor Lino falou... Eu estou aproveitando o que foi dito para que a gente acenda um debate... Sim. Pontuando se a gente deve ou não, porque uma esperar coisa... e tal. Não, e mais do que isso, veja bem, no nosso modelo apresentado para essa parceria, portanto, para o governo do Estado, tamanha é a crença na eficiência do estudo que foi desenvolvido no modelo matemático apresentado, onde você acredita que aquela demanda apontada reflete o modelo de viagem, quais são as origens, os destinos, quais são as quantidades, que ele fica de pé a tal ponto que o investimento do governo do Estado é zero. O investimento do governo do Estado é zero. O governo do Estado, no aporte inicial, não coloca nenhum recurso para você implantar 3 terminais de integração no município de Florianópolis, tanto no continente quanto na ilha, remanejando e racionalizando as linhas de ônibus, que hoje todas entram no centro, criando terminais de integração, criando barcas com berços, adquirindo as barcas com zero de investimento do Estado. Ora,
A iniciativa privada, ela não tem o papel de fazer filantropia. A iniciativa privada não vai investir num projeto, não vai propor uma ação, efetivamente propor uma ação, onde o Estado não entra com recurso nenhum, se aquilo não fosse baseado em algo que pode ser crível. Ora, o que eu estou querendo dizer com isso? O estudo de pesquisa de origem e destino, com contagem volumétrica, com preferência declarada, com origem e destino de passageiro, que é o sobe e desce do passageiro, foi feito por uma das melhores empresas do país, que inclusive trabalha fora do país, chamada Oficina Consultoria Associada. O investimento, Renato, mais de 6 bilhões de reais em todos os estudos feitos. O resultado é um projeto que fica de pé com 0 de investimento do Estado. Então, agora eu quero também chamar a atenção para uma outra questão. Eu não tenho a pretensão aqui de reunir todas as informações, mas pelo menos colocar lenha numa fogueira para a gente pensar junto. Uma cidade que tem o solo saturado, o uso do solo, vamos ler o uso do solo como as vias, como as ruas. Como eu posso propor uma saída, uma alternativa que vai ocupar ainda mais o solo? Quanto vale uma vida, eu pergunto? Quanto vale uma vida? Qual é o valor de uma vida? Não tem valor. Quantas pessoas morreram desde que foi implantado o BRT no Rio de Janeiro? No monotrilho, que funciona já há mais de 100 anos, nunca, repito, nunca houve um acidente fatal. Um acidente fatal. Isso não tem valor para se colocar comparar entre uma coisa e outra. Por quê, professor Werner? Que eu respeito muito a sua opinião. Porque o BRT ele sofre interferência do trânsito. O BRT ele vai ter interferência da moto, do táxi, do sinal, do ônibus, do pedestre, do passageiro. E os acidentes são inevitáveis. Associa-se a isso a questão do meio ambiente, que o BRT ele maciçamente utiliza um combustível de origem fóssil, ele produz ruído, ele tem desvalorizado várias áreas ao longo do trajeto. Eu posso falar do Rio de Janeiro, eu posso falar de São Paulo. E falando de São Paulo, para concluir essa parte, a gente tem uma questão com a criação dos corredores exclusivos das faixas de ônibus em São Paulo. Você está com isso privilegiando 70% da população, porque foi esse o dado que a Companhia de Transporte de São Paulo Metropolitana pronunciou-se, dizendo que 70% das pessoas, diferente de Florianópolis, que é o contrário, mas em São Paulo 70% faz o seu trajeto por transporte público. E está privilegiando o uso do transporte público, querendo incentivar que o motorista migre do carro para o ônibus. Só que esqueceram uma situação muito importante. O ônibus já está no limite. No horário de pico, não há espaço dentro do ônibus. Então você está convidando uma migração que não tem como ocupar esse espaço. Então são questões que precisam ser postas avaliando qual é a cidade que se quer para o futuro. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai para mais um intervalo comercial e em instantes voltaremos com estes elementos aqui para o nosso debate. Até já.